Vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Esquecer as coisas lá de fora, concentrar aqui hoje na palestra do nosso amigo Eduardo, buscando o aprendizado, a reflexão, para que possamos, ó Pai, levar para o nosso dia a dia, aonde quer que estejamos, nos nossos relacionamentos do dia a dia, na nossa melhoria, na nossa busca. Agradecemos, ó Pai, mais uma vez, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente com vocês, de refletir algumas informações, alguns pensamentos e pedir a Deus que a mim dê a compreensão para que eu seja o primeiro a aprender aqui com vocês hoje. Na verdade, eu não estou aqui na condição de um orador, de um palestrante, de alguém que está para ensinar, mas eu me ponho na posição humilde de quem precisa aprender, daquele que é dono dos ouvidos mais próximo à boca que vos fala. E por isso eu preciso muito aprender com Deus aquilo que eu vou conversar com vocês hoje. E mais um favor eu peço para vocês, além da paciência, de me tolerar aqui esses minutos, é que vocês fiquem à vontade para fazer colocações, para fazer perguntas, para expressar a opinião de vocês, porque nós estamos aqui na condição de aprendizes. Tudo bem? Essa passagem que o nosso irmão leu hoje, ela mexe muito comigo, porque ela nos lembra uma realidade que eu acredito que não é exclusiva minha, que é a necessidade, muitas vezes, de enfrentar as adversidades, de ser experimentado, às vezes, pelo caos, por situações indesejadas. Será que é só eu que já passei por situações dessa natureza aqui nessa sala hoje? Eu estou vendo algumas risadinhas. Eu acredito que não seja só eu. E nós, nesse momento, nós pensamos: Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. E eu sei que o Senhor me ama de uma forma que eu não sou capaz de compreender. Por que será que o Senhor permite que eu experimente algumas situações exigentes? Eu estou sendo generoso com a palavra, não estou? Exigente, vamos falar exigente. Por que será que nós, por vezes, enfrentamos a adversidade? Alguns chamam de aflições, outros chamam de caos, outros chamam de dificuldades da vida. E essas adversidades, elas não têm uma roupa única. Elas vêm como exigências financeiras, exigências familiares, emocionais, com pais, trato com filhos. Vem na carne, às vezes, como necessidade de uma saúde melhor. Ela tem várias roupas que por fim podem e têm o talento, às vezes, de chegar e mexer conosco. E consegue, muitas vezes, nos tirar a estabilidade, nos tirar do conforto, nos levar para o deserto. Quem aqui já experimentou andar por um deserto? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você andava por esse deserto, você estava sozinho ou acompanhado? Às vezes, nós temos várias pessoas do nosso lado, pessoas que nos amam verdadeiramente, mas quando nós experimentamos o deserto, via de regra, nós sentimos a solidão, como se nós estivéssemos só. Esse é um sentimento próprio do deserto. Assim como o próprio Cristo sozinho enfrentou o deserto, nós enfrentamos com essa sensação de solitude. E me vem a pergunta, além dessa primeira que eu já fiz: por que Deus permite que a gente enfrente esses momentos? A segunda: o que eu tenho de lucrar com isso?
E se há alguma coisa boa nisso, é lógico que ninguém quer enfrentar o mal, enfrentar as adversidades. E mesmo sabendo que há um proveito nisso, ninguém quer, por vontade própria, chegar a essa exigência. E aí, às vezes, a gente chega na reflexão. Por que disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam alguma vez para encontrar algum proveito na adversidade? Se vocês tiveram a lucidez de encontrar um proveito na dificuldade, eu tenho certeza que foi só depois que ela foi embora. Eu estou certo ou eu estou errado? Agora me pergunto uma coisa, não é verdade? E por que será que a gente exige dos nossos irmãos que enxerguem isso enquanto eles ainda não saíram do deserto? Às vezes a gente nem percebe que a gente exige isso de nossos irmãos. Já pararam para pensar nisso? Por que será que às vezes o nosso olho é tão cruel com aqueles que passam pela prova? E já quando somos nós os felizardos de enfrentarmos a adversidade, nós somos tão benevolentes com nós mesmos. Por que será que a ferida do outro não dói tanto na gente? E mesmo a gente amando esse outro, e amando de verdade, e amando mesmo, sem hipocrisia. Por que é tão fácil olharmos em nossos irmãos e enxergarmos o que é preciso ele fazer na vida dele para ele resolver o problema que tanto o aflige? Mas é simples, é só parar de fumar. É simples, para de beber e não volta lá mais. É simples, larga a tal pessoa que você vai resolver todos os seus problemas. Não é assim que a gente pensa? Às vezes a gente até fala quando tem intimidade, não é? Pois é. E conosco? A medida é um pouquinho diferente, porque as provas é na medida do nosso sapato. Sabe aquele chinelo da pessoa que você ama, que fica lá do lado da sua cama? Você tem a mesma vida, você compartilha a vida com ela, às vezes há 30, 40 anos. Você a conhece tão bem que sabe até onde dói nela. Só que quando você põe a sandália dela nos seus pés, não encaixa. Será que é verdade isso? Mesmo ela estando ao teu lado e enfrentando as mesmas adversidades familiares, os ângulos são diferentes da visão. E você nunca vai entender profundamente aquilo que passa no coração dela. Embora haja sinais, e você sabe que pode ser bom ou ruim, mas a medida é sempre única. Eu diria a vocês, meus irmãos, que há um planeta Terra para cada um de nós que estamos aqui dentro dessa sala. Ninguém vive no mesmo planeta que o outro. Aquilo que eu sei como verdade ou mentira, é para mim verdade ou mentira, de acordo com as experiências que eu já experimentei aqui. As experiências, as frustrações, as injustiças, as vitórias, as perdas, de tudo que eu já enfrentei, construiu o Eduardo de hoje, que ele é diferente de cada um de nós. Eduardo, e para que você está falando tudo isso? Simplesmente estou refletindo, eu não estou discursando, eu estou apenas pensando em voz alta, para que a gente tenha compaixão de olhar nossos irmãos e entender que da mesma maneira que eu enfrento o meu caos, cada um de nós aqui também enfrenta, porque agindo assim eu vou ser capaz de entender, se alguém não tiver paciência para me ouvir, levantar e sair. E ao invés de julgar essa pessoa, eu vou pensar, oh Deus, abençoa, que só ela sabe o que ela tem no coração. Às vezes o problema não sou eu, o problema é alguém que ela quer ver mais cedo do que a hora que finaliza a palestra, ou algum sentimento que tira a paz dela. E eu, às vezes, no orgulho do meu ser, trago a responsabilidade para mim do fato dela levantar e ir embora mais cedo. Simplesmente porque pode ser que eu ache que eu seja o centro do universo. Porque a gente se comporta assim muitas vezes.
E por que serve o caos dentro de tudo isso que nós estamos vivendo? Essa leitura que o nosso irmão fez hoje, ele fala o seguinte, que é bem-aventurado o aflito, que é bem-aventurado, é feliz aquele que passa por aflição, é feliz aquele que dói na carne, é feliz aquele que passa aflição financeira, é feliz aquele que tem problemas de toda a ordem, que não precisa nem falar quais são as formas de se ter problema enquanto se vive aqui nessa terra. Mas por que lá fala que é feliz? É porque ele quer que sofre? É porque é bom sofrer? Ou é porque nós estamos comprando alguma coisa com a infelicidade? Eu confesso para vocês que no início dos meus estudos eu achava que a gente estava fazendo alguma compra pré-paga, igual aqueles créditos celular. Não, eu vou sofrer porque tenho que sofrer para ser feliz. Não é assim que funciona. É lógico que é só o que eu penso, eu não estou vendendo verdade, mas não é assim que funciona. Por que há proveito na dor? Porque, meus irmãos, uma das maiores verdades que existe debaixo desse sol é que 90% das vezes, eu poderia falar até um pouquinho mais, mas pelo menos 90% das vezes a gente só aprende experimentando. A gente não aprende ouvindo. E pior, seria tão fácil se eu aprendesse com o exemplo do Senhor, com o seu exemplo, com o seu, com o dos meus pais. Mas a gente não aprende. A gente só aprende vivendo. A gente só aprende vivendo. E às vezes é quando a gente vive que a gente experimenta a dor. E a dor é que vai me ensinar o certo e o errado. E eu já questionei para Deus, Deus, se o Senhor é dono dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, me deixe o livre-arbítrio, te devolvo, mas me dá a capacidade de discernimento para que eu não possa errar, porque errar dói demais, errar dói muito. E o pior é quando se descobre que errou apenas numa fase tão adiantada que quase já não tem remédio para aquilo, você vai ter que colher o fruto. Vai ter que colher o fruto da árvore que você plantou. E é assim que funciona. É assim que funciona. Materialmente, eu já errei em alguns pontos da minha vida que eu pus a minha família para pagar junto comigo. Familiarmente, eu já errei na minha família que eu pus a família toda para pagar junto comigo. Sem querer. E você conhece a minha história. Eu tive uma filha quando eu ainda estava na faculdade, estagiário, ganhava R$400. E aí você já imaginou que beleza que foi. Morando num quartinho no fundo da casa dos pais, e a namorada, Érica, graças a Deus, minha esposa até hoje, saiu da casa do papai, onde era mocinha, para morar no fundo da casa da sogra. Por mais que fosse tão bem tratada, imagina a mudança brusca que ela teve na vida dela. Com tudo nas mãos, tudo confortável, passou a morar no fundo da casa de uma desconhecida, com um bucho e com um namorado. E nisso houveram várias exigências, e nisso houve o risco até de separação, porque quando aperta no bolso e quando aperta o emocional, meus irmãos, é difícil. E em certa vez, nesse rebuliço, ela ameaçou ir embora. E eu já tinha minha filha nascida, e ela ia levar minha filha, porque ela mamava ainda. E nesse dia os meus pais me chamaram no canto e choraram igual criança, pedindo para que eu fizesse alguma coisa para não deixar ela ir embora e levar a neta. Você sabe o que passou no meu coração? Sabe quando você pensa, meu Deus, eu não queria ter provocado isso? Sabe quando você entende que sem querer, eu não fiz mal para os meus pais em momento nenhum, mas a minha simples atitude impôs a eles uma dor tão grande que não estava em minhas mãos tirar. Eu não podia falar para eles, não, eu vou resolver isso, porque isso também não estava no meu controle. É um exemplo muito simples que, graças a Deus, foi superado e não aconteceu nem esse episódio dela aí. Mas isso me marcou, porque eu entendi pela dor, mas uma dor
que ela era emocional, mas eu me lembro que foi uma das únicas vezes que uma dor emocional gerou dor física em mim. Porque eu senti uma pressão no peito tão grande, eu achava que eu ia infartar. Mas não era físico, eu acho que era uma descarga de sentimento aquilo ali. E eu entendi, por meio da dor, que as minhas atitudes, na minha vida pessoal, que quando nós olhamos de grosso modo, a minha vida é minha, eu faço o que eu quero ter minha namorada, bonito. Quero ter um filho com a minha namorada, bonito. Eu assumo o risco de ter, bonito. Mas e as consequências disso? Eu não fiz mal para ninguém, mas nesse momento eu entendi que as minhas simples atitudes da minha própria vida, da minha vida individual, sem ofender ninguém, rapaz, era como se fosse uma onda grandiosa afetando todos aqueles que estavam ao meu redor. E de uma forma ainda muito mais impactante naqueles que eu tinha conquistado o amor deles. Você já ouviu falar que você é responsável por aqueles que você cativa? Então, meus irmãos, esse foi um momento de caos que eu vivi, ainda com 19 anos de idade, que me ensinou muito, que me marcou. Mas eu agradeço a Deus porque eu fui feliz nesse caos. Porque foi por meio desses sentimentos que mais adiante eu tive a oportunidade de fazer outras coisas erradas e entendi que as consequências daquilo sairiam por entre os meus dedos e que isso poderia ser inclusive irreversível em várias situações. E depois que a gente passa por essas situações e várias outras que a vida nos apresenta, a gente passa a entender um pouquinho do que diz essa lição. A gente passa a entender que o Evangelho de Mateus não está falando, não está nos exortando a sofrermos. Ele não está falando, você tem que sofrer, você tem que ser pobre, porque rico aqui parece que vai estar mal. Não é isso. Ele só está explicando, quando você chegar a experimentar, em frente. Extraia dali a bênção que está escondida dentro daquela adversidade, dentro daquela aparência de fracasso. Extraia da dificuldade aquilo que ela vem te entregar. E não se culpe, porque tudo tem um propósito debaixo do céu. Até os nossos erros é com a permissão de Deus. Ele nos deu o nosso livre-arbítrio, mas Ele também nos deu a misericórdia. Ele também nos deu a lei do amor, que é maior do que a lei da causa e efeito. E Ele usa de tudo isso para entregar àquele que quer receber o melhor. Ele próprio disse, na vida tereis aflições, porque você, meu irmão, você vai precisar crescer. Nós estamos na carne. A carne vem de onde? A carne vem do pó. A carne é matéria. A carne tem desejo. A carne tem impulso. E nós estamos na carne. Nós não vamos negligenciar uma verdade, uma realidade. Não se sinta o pior bandido do mundo porque você tem inclinações da carne. Todos nós temos inclinações da carne. O que muda é a vazão que você dá para a inclinação da carne. E a vazão que você dá para a inclinação da carne é uma medida que vai te levar a experimentar adversidades. E você sabe o que é pior disso tudo? É que o que a carne quer, ela não sacia. Vocês já passaram experiências para entender isso? O que a carne te pede, ela não sacia. Ela não sacia. Se a carne te pede inclinações sexuais, se você se entrega de forma desequilibrada, não estou falando o que é natural do ser humano, mas se você se entrega de forma desequilibrada porque ela te pede, achando que encontrará saciedade, sabe o que ela vai querer? O que ela vai te dizer? Mais. Porque aquilo não deu a resposta que você achava que teria. E isso entra num ciclo sem fim. Um exemplo muito prático disso é o cigarro. O cigarro, você sabe qual que é o prazer do cigarro? É o seu corpo entender que está se livrando dele. Como que acontece? Você fuma. Quando você dá a tragada, você intoxica seu corpo.
Quando você para, aquilo vai diminuindo a toxina no seu corpo. Quando a toxina começa a diminuir no seu corpo, o seu corpo se sente aliviado. Então você põe a toxina para se sentir aliviado, ela indo embora. Só que seu cérebro entende que causa alívio o cigarro. Mas não é o cigarro que causa alívio, é sair dele. Mas você não conhece isso racionalmente, é intuitivamente. E você acaba provocando mais e mais vezes aquilo que intoxica seu corpo, porque desintoxicar faz bem. Olha como que às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e a gente não percebe a causa e efeito, e às vezes entra com mais força onde nos geram adversidades. É tão interessante, porque o caos ele sempre vai ser necessário em nossas vidas. Tanto é que tem salvo engano, é a questão 786 do Livro dos Espíritos, que fala que quando as pessoas estão muito confortáveis, às vezes Deus permite um certo embate na vida dela para que elas possam caminhar. É a 786, não é isso? Eu acredito que sim. E o que significa isso? E o que isso tem a ver com a passagem do livro de Mateus, que o nosso irmão leu aqui? Você viu falando que ai dos ricos, ai daqueles que estão de barriga cheia, alguma coisa nesse sentido. Não vou, para não precisar ler, mas vocês lembram que a gente leu isso agora há pouco? É isso que está dizendo. Ele está condenando a riqueza de maneira alguma. Os servos de Deus foram muito ricos e prósperos. Não tem nada a ver com riqueza isso. Mas ele está te dizendo que se você primar só pelo conforto, o seu amanhã não vai ser tão confortável assim. Você já reparou às vezes que quando a gente dá aquela organizada na vida, você põe o dinheiro no bolso que você queria, você consegue a casa, o carro, e vocês dão uma estabilizada. O que acontece com a gente? A gente acomoda, você descansa. Às vezes você deixa de plantar para colher mais à frente. E com o tempo pode ser que vai fazer falta aquilo que você não plantou lá atrás. Porque os efeitos dos plantios da nossa vida, eles não são imediatos. Por isso, às vezes, muitos fazem obras más achando que não serão punidos. Porque o efeito, eu brinco falando que o efeito é retardado. O que a gente planta hoje, por vezes vai demorar anos para a gente colher. Às vezes a gente pensa, estou fazendo uma coisinha errada aqui, mas ninguém está vendo e não vai dar nada não. E passa meses, passam às vezes até anos sem nada acontecer, sem nenhuma consequência. Mas de repente aquilo volta e te cobra o preço. Seja para o positivo ou seja para o negativo. Porque para o positivo também é assim. Por que muitas pessoas às vezes não realizam seus sonhos? Porque não passam por 2 testes. A esperança e a perseverança. Nós queremos tudo para hoje. Se eu plantar hoje um pé de aroeira, eu quero serrar ele amanhã cedinho, né? Porque eu quero construir, vender, fazer dinheiro. Só que a questão é que quanto mais sólido eu quero construir algo, maior o tempo daquilo amadurecer. É um tempo de gestar. Quantas mães tem aqui? Quanto tempo demorou para sua pérola nascer? 9 meses, 9 meses. Cada dia foi um passo. Às vezes você nem via a evolução. No início demorou a aparecer qualquer sinal, não foi? Às vezes você descobriu, já estava até de algumas semanas, acho que até umas 8 semanas, ou eu falei muito. Não é? Assim, às vezes a pessoa nem sabe que está grávida. Mas quem te viu poucas vezes assustou com a evolução da sua gestação, não foi? Pois é. O problema é esse, nós não temos paciência para esperar. Nós não temos fé para acreditar que aquilo que nossos olhos ainda não enxergaram já aconteceu. Mamães, vocês sabiam que veriam seus filhos, não sabiam? Mesmo antes deles nascerem. Algumas narram que já conheciam até o rosto e já se viam brincando, envolvendo com eles, antes de nascer. Essa é a fé. Essa é a esperança. A fé é a certeza de que seu filho vai nascer.
E como que você diz que não tem fé? Ah, Eduardo, poderia acontecer adversidade, sim. Mas a fé é isso. É acreditar e fazer de tudo o que está ao seu alcance para que aquilo venha a frutificar e trazer o resultado esperado. Vencendo o teste do tempo. Vencendo o teste do tempo. Meus irmãos, as aflições, para que você entenda ainda com mais facilidade como que as aflições nos trazem bons frutos e que nós às vezes precisamos ter olhos para enxergá-la com estratégia. Eu vou te dar um outro exemplo muito simples. Quem aqui faz academia? Então vocês buscam a dor. Vocês buscam o caos para a sua musculatura. Você busca ferir o seu músculo, é isso? Não, mas vocês estão muito ruins aí. Vocês gostam de sofrer, ué. Poxa, é o mesmo sentido, meus irmãos. Quem vai numa academia, ele está indo ferir o seu músculo para fortalecer o seu músculo. Ele está indo provocar o caos para fugir do caos. Depois de dar o exemplo, fica muito fácil de compreender o que eu acabei de dizer, não é? Você provoca o caos para fugir do caos. Você provoca a dor para não ter outra espécie de dor que não estará de maneira alguma ao seu controle. Você renuncia hoje para usufruir amanhã. Renunciar hoje para ter amanhã. Isso parece um sacrifício, não parece? Não é verdade? Não é. Exatamente, nosso irmão falou aqui, não é sacrifício, é investimento. É investimento. Olha só que coisa interessante. Então, eu quero que Deus me ensine a enxergar a dor quando chegar em mim como um investimento. Eu sei que na hora eu não vou ser criança de achar que eu vou enfrentar ele sorrindo e dando pulinhos. Olha, me chegou a oportunidade. Não é assim que funciona. Ainda estamos na carne, nós temos limitação, nós temos medo, nós temos dor, nós temos uma série de sentimentos que não tem como a gente jogar para debaixo dessa mesa e fingir que é tudo uma maravilha, que a doutrina é capaz de nos resolver de tudo. É, mas existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. É o preço do investimento que o nosso irmão falou aqui hoje. E da mesma forma que nós investimos na academia, vamos entender que as adversidades que chegam para a gente involuntariamente são também uma forma de investirmos naquilo que mais importa. Há uma frase bem dura que eu li num livro que ela fala o seguinte: nenhuma árvore é capaz de lançar suas copas entre as nuvens sem que antes suas raízes não tenham descido ao inferno. Presta atenção nisso. Se uma árvore, para ser alta a ponto de chegar no céu, quem quer chegar no céu aqui? Que precisa acontecer com essa árvore antes dela chegar no céu? As raízes dela vão lá no inferno. Vão lá no profundo da terra. Porque é lá embaixo que ela vai conseguir força para manter a parte que é visível. E é tão engraçado que até a gente passa pelo visível e pelo invisível, não é mesmo? Quando você tem alguma conquista, o que seus vizinhos falam de você? Ah, é uma felizarda. Olha o que ela conseguiu, não é verdade? Conseguiu isso, comprou aquilo, o filho formou. Nossa, tudo dá certo para ele. Elas olham as copas das suas árvores, mas esquecem que as suas raízes estão lá embaixo te dando sustentação para que isso aconteça. Se você parar para pensar, o próprio Cristo, Deus Filho, ele foi para o inferno antes de ir para o céu. É isso que está no Evangelho. Que ele desceu e subiu. E nós não queremos a parte de descer. Não queremos. E eu confesso que eu também não. Mas para tudo tem um preço a se pagar. Quem estuda investimento, vida financeira aqui, se vocês estudarem, vocês vão perceber
que eles pregam a renúncia. Aí você pensa, gente, o rico é o que tudo faz. O rico é o que faz tudo, que pode tudo. Sim, mas é o que mais renuncia. Porque eles renunciam para multiplicar. É um sacrifício. Eles chamam de investimento. Quem olha de fora chama de sacrifício. Tudo é a visão de quem vê. Quando você vai para a academia, alguém te chama de louco? 5 horas da manhã? Ah, isso aí não está certo, não. Está com problema. Não é verdade? Mas o seu resultado muitos querem. É um preço e uma escolha a se fazer. Se a adversidade for inevitável, abrace da melhor forma. Entenda que há um propósito nisso. E entenda que na hora que ela está sendo vivida, você não vai entender esse propósito. Compreenda isso, porque isso é indispensável para que tenha paz. Porque senão, você não vai ser capaz de enfrentar. Eu tenho certeza que quem está passando em adversidade aqui, teve vontade de brigar comigo algumas vezes aqui nesse bate-papo. Eu tenho certeza disso. Porque enquanto se está no deserto, é insuportável. E eu falo, meus irmãos, porque eu sei do que eu estou falando. Eu sei, eu tive no deserto. Eu tive no deserto. Eu enfrentei a vergonha, às vezes em silêncio. Eu enfrentei o medo. Eu enfrentei a dúvida. Eu questionei o meu valor por conta de estar no deserto. Por isso, hoje, às vezes, eu tenho humildade de me esforçar para julgar menos. Eu vou usar essas palavras. E eu tenho humildade de pedir a Deus para não deixar eu esquecer do que eu aprendi. Você sabe por quê? A gente tem um talento para esquecer o que doeu. A gente reclama muito enquanto vive. Mas quando passa, sabe quando você joga tudo para trás e aquilo parece que nunca aconteceu e você até erra o mesmo erro novamente? Isso acontece. E é por isso que nós devemos sempre buscar uma fonte para nos alimentar. A carne, quanto mais você tiver em paz com ela, quanto mais você crescer, quanto mais não tiver dor nenhuma no seu corpo, quanto mais as coisas forem dando certo na sua vida, mais ela vai ter a tendência de te chamar a atenção. Mais você vai ter tempo para se distrair. E nessas distrações você esquece às vezes quem você é, de onde você veio, e que há um plano a seguir, e que há um futuro a se buscar. Às vezes eu peço a Deus para, com amor, por favor, não me deixar esquecer o que eu aprendi com a dor, o que eu aprendi no caos, o que eu aprendi passando necessidades. Embora Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá o bálsamo na hora que a gente não está suportando. Basta você pedir, experimenta pedir. Eu te desafio, peça, peça, peça e experimente a resposta. Para que vocês tenham uma ideia, há pouco tempo eu fiz umas loucuras financeiras e passei por um período assim muito exigente, muito exigente. Exigente a ponto de ter que ser auxiliado pela minha esposa. E aparentemente todo mundo olhava e achava que os trem estavam a 1000 por hora, porque tinham várias conquistas que eram fruto dessas loucuras que eu tinha feito. E teve um certo dia que eu estava numa situação de tanto desespero, tanta vergonha, tanta humilhação, tanto medo de tudo fugir do meu controle. Cara, sabe aquele dia que dá vontade de se desistir? Que você pensa que não vai ter jeito? Nesse dia, eu estava subindo a escada da minha casa, eu cheguei com a minha filha, e eu estava nervoso, ruim, é o dia que você está ruim. E eu briguei com ela, porque ela tinha deixado a mochila jogada no chão. E ela não tinha entendido, ela não entendeu que eu briguei com ela nessa hora. Ela desceu e me deu um abraço. Eu briguei com ela, ela desceu correndo e me deu um abraço. Como ela estava em um degrau em cima, assim, mais alto que o meu, o coração dela encostou bem no meu, e eu senti o coração dela pulsando. Nessa hora eu escutei uma voz que falou assim para mim: quanto você pagaria por uma pulsada dessa? Eu escutei uma voz me perguntando isso.
Quanto você pagaria por um pulsar desse coração? Só por um. A mensagem era clara, era só por um. Não era por um ano, não era por uma vida, não era pelos 13 anos que ela tinha, que ela tem. Não, por um. Eu enchi os olhos d'água e entendi que o que eu estava passando não era nada. Não era nada. Não era nada. Que eu era capaz de entregar tudo aquilo que eu estava com medo de perder por conta de uma batida daquele coração. E entregaria com o maior amor, com a maior paz da minha vida. Sabe o que é isso, meus irmãos? É Deus te mandando força para você enfrentar o seu deserto. É Deus te mandando paz para você entender que Ele está acompanhando aquilo. Que a sua dificuldade não é estranha a Ele, não. E que Ele está sabendo. E mais, e que Ele conhece o amanhã. Você sabe por quê? Porque depois de tão pouco tempo, essas coisas se organizaram na minha vida. E eu olhei para trás e percebi que eu tive a ponto de desistir. Por conta de uma coisa que uma semana depois não era nada. Não existia, era uma história bonita para contar. Vocês estão entendendo como é sério as decisões que a gente toma? Não faça nada no caos. Não decida nada sobre o caos que seja capaz de dar uma outra direção para a sua vida. Por vezes, meu irmão, muitas pessoas tiram a própria vida enfrentando um momento como esse que eu estava enfrentando. E eu confesso que depois que eu passei por isso, eu passei a entendê-los. Eu passei a entendê-los. Porque era como se não tivesse saída. E o que mais pesa é você saber que a culpa é sua. Não é do vizinho, não é de ninguém, não é do seu sócio, não é do mercado, não é do governo. Foi você que deu pedalada. E tem gente pagando seu preço. É o que mais dói. Aí a vergonha de ver outro pagando o preço de uma escolha sua é que quer te levar para o buraco. Aí Deus vem e fala para a gente que a culpa não é dele. Quem culpa cada um de nós pode ser um capeta para lá, mas Deus não é. Dele é o perdão. Dele é uma nova oportunidade. E sempre haverá uma nova oportunidade. Tenha absoluta certeza que a única diferença de quem conseguiu daquele que não conseguiu é uma só. Porque o que não conseguiu desistiu. O jogo ainda não acabou. O caos não é para te matar, é para te fazer melhor, é para te fortalecer. A culpa que te carregou até aqui, se liberte dela, com a gratidão de entender que ela te faz mais consciente de que você é humano, que você é capaz de errar e acertar, e que da mesma forma aqueles que estão ao seu redor, os seus irmãos, também o são. Que da mesma maneira que eu errei, qualquer um pode errar, porque eu não errei querendo errar, eu errei querendo acertar. E nas minhas contas, com falta de cautela da época, estava tudo certo e era tudo muito controlado. Confiem em Deus. Seja cauteloso como uma serpente e simples como uma pomba. Vocês já ouviram isso? Nessa história me faltou a cautela de uma serpente. Hoje eu estou mais ressabiado. Mas enfim, tudo isso coopera para o nosso progresso. Todas as coisas cooperam para o bem de todos nós que confiamos em Deus. E confiar em Deus é ter certeza que haverá uma saída. É ter certeza que haverá uma saída. Porque sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer brigar comigo com alguma coisa que eu falei? Alguém discorda de algum ponto? E eu gosto mais dos que discordam, que é bom que dá uma liguinha na conversa. Às vezes a gente vê uma mensagem, um ângulo que a gente ainda não teve o discernimento de ver. Então, se alguém discordar aqui, eu vou ficar muito feliz para a gente poder enriquecer o nosso bate-papo. Meus irmãos,
O propósito do nosso bate-papo hoje foi exatamente esse. É de viver a vida que nós temos para viver. É de entender que isso aqui é uma grande oportunidade e que nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Não tenha dúvida disso. Nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Mas se nós tivermos a humildade de aprender com os nossos desafios, além de sairmos muito melhores, nós vamos padecer menos por isso. A diferença é só essa. Quando Deus nos orienta a sermos simples, a sermos humildes, a sermos abertos a aprendermos, tudo isso é para que a gente sofra menos. Só para isso. O sacrifício já foi feito e nós temos que vivenciar a nossa vida apenas entendendo que sempre nós teremos escolhas a fazer. Sempre. Esse foi um presente que nós recebemos, o livre-arbítrio, mas todo presente traz consigo a responsabilidade. E essa responsabilidade é proporcional ao presente que você recebe. Quem quer alçar grandes voos tem grandes responsabilidades. Quem quer ser um presidente da República tem grandes responsabilidades. Quem quer ser líder de uma família tem grandes responsabilidades. Você que é filho e membro de uma família, você tem grandes responsabilidades. E uma hora ou outra você vai entender que as suas ações repercutem no universo. As suas ações refletem na vida de muita gente. Até que a gente pensa, não deveria ser assim, mas é. Uma decisão sua é capaz de impactar, no mínimo, umas 20 pessoas diretamente. Eu diria até que impacta o mundo, só que eu não conseguiria explicar, então eu vou resumir com as 20 pessoas que você ama muito, que serão afetadas de alegria ou de tristeza por conta das suas decisões. Então que Deus nos dê sabedoria para exercermos esse livre-arbítrio, e entendermos que todos os momentos que Ele nos dá a oportunidade de viver tem sempre um presente escondido para nós. E uma coisa interessante que eu aprendi nessas jornadas de buscar um crescimento pessoal é que às vezes sempre antes de uma grande vitória vem uma certa adversidade para a gente superar. Se você está vivendo esse momento de adversidade, se alegre. Às vezes é só o prenúncio de uma grande mudança, de um presente que você quer receber, de uma mudança que você espera. A persistência, a perseverança, a fé, a esperança, ela é sempre provada antes de grandes vitórias. Sempre, sempre, sempre. Confie em Deus. Ele nos ama muito. E Ele conhece cada um de nós. E é engraçado que quando eu olho para cada um de vocês, é como se Ele me desse uma visão do quanto eles o amam. O quanto cada um de vocês é único, sabe? Único, único. O quanto Ele conhece a vida, a história. O quanto Ele sabe do amor, da dor, da aflição de cada um. E o quanto Ele tem um plano especial para cada um. E o quanto vocês são especiais. Únicos. Únicos. Se sinta assim. Se sinta extremamente único. Único, único. 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 Amado. Respeitado. Compreendido. Ele não te julga, Ele te ama, Ele te respeita. Ele sabe o porquê de cada um dos seus comportamentos. Ele sabe o que você não contou para ninguém. Ele sabe o que dói, como dói, a intensidade que dói, e Ele sabe a solução para essa dor. Confia que Ele vai resolver tudo isso. Esteja apenas aberto para fazer a parte que nos cabe. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de me sentir amado por vocês, pela paciência de ouvir um aprendiz falar um pouquinho do que sente. E obrigado, Deus, pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui. Porque o Senhor me mostra o quanto cada um é único e especial para o Senhor, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um de vocês aqui presente. Que Deus fortaleça o coração de vocês.
realize os sonhos de vocês. Que entregue para vocês a saúde, a paz, a concórdia, a união. Que restitua tudo que você acha que perdeu. Que te dê a serenidade para discernir o certo e errado. Que te dê a serenidade para entender que cada momento que você passa é apenas uma oportunidade de te fazer maior, melhor, assim como foi feito com Davi, que teve que enfrentar um gigante antes de se tornar rei em Israel. Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje, com esse aprendizado através do nosso amigo. Que possamos, Mestre Jesus, sair desta casa hoje mais aliviados, mais contentes, e que o Senhor possa olhar no íntimo de cada um de nós, vendo as nossas dificuldades, as nossas batalhas, mas também as nossas alegrias, estando conosco a cada minuto, nos envolvendo, nos protegendo, dando aquilo que necessitamos para crescer, para caminhar, para evoluir, e que nós, através dos seus ensinamentos e da tua luz, possamos algum dia alcançar a vossa misericórdia. Mestre Jesus, que a tua luz possa abrir os nossos caminhos, nos protegendo, nos aliviando dos males e das enfermidades, e que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.